Quarto de Despejo é uma obra autobiográfica escrita por Carolina Maria de Jesus. O livro narra a vida de Carolina, uma mulher negra e pobre que vive na favela Canindé de São Paulo, nas épocas de 1950 e 1960. A obra é baseada em seus diários e relata as duras condições de vida, a pobreza extrema e a luta diária por sobrevivência. Quarto Despejo é um livro impactante, que oferece uma visão honesta e crua da pobreza e da marginalização social no Brasil. A obra se tornou um marco na literatura brasileira e internacional, lançando luz sobre vidas invisíveis dos mais desafortunados, e também sobre a capacidade da escrita de transformar experiências pessoais numa poderosa ferramenta de denúncia e também de conscientização. Escreve as dificuldades de criar seus 3 filhos em condições precárias, contendo papel, papelão e material reciclável para sobreviver. Seus relatos revelam fome, frio e violência que ela enfrenta na favela. Ela também compartilha suas reflexões sobre a desigualdade social, a falta de oportunidades e também sobre a discriminação racial que ela mesma sofre na favela. Carolina Maria de Jesus, nascida em 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, mudou-se para São Paulo em 1947. Desde a infância, manifestou interesse pela leitura e, posteriormente, iniciou a prática da escrita em um diário pessoal. Com apenas 2 anos de escolaridade, frequentou o Colégio Allan Kardec, a primeira escola espírita do Brasil, em sua cidade natal. Em 1958, o jornalista Audálio Dantas visitou a favela de Canindé para uma reportagem no jornal Folha da Noite, onde Carolina de Jesus reside. Ele relatou ter ficado impressionado com a autora, observando que, mesmo sendo uma mulher de condições socioeconômicas extremamente modesta, ela demonstrava notável lucidez crítica. Após seu encontro, o livro foi publicado em agosto de 1960 pela editora da Livraria Francisco Alves. A obra foi inicialmente considerada como literatura documentária de contestação, pelo jornalismo de denúncia, que oferece meios de reportar a situação social vivida pelas camadas tradicionalmente sem meios de expressão. Hoje, a obra se insere no contexto das narrativas femininas que tiveram no início da década de 1970, dentro da literatura das vozes subalternas. Na década de 1990, acadêmicos interessados nas vozes excluídas periféricas resgataram a obra de Carolina Maria de Jesus, no contexto universitário. Além disso, o Quarto de Despejo foi objeto de várias teses e dissertações das principais universidades brasileiras. Um dos trechos que mostra essa realidade é o seguinte: durante o dia, os jovens de 15 e 18 anos sentam na grama e falam de roubo, e já tentaram assaltar o empório do Sr. Raimundo Guelo, e um ficou carimbado com uma bala. O assalto teve início às 4 horas. Quando o dia clareou, as crianças catavam dinheiro na rua e no capinzal. Teve criança que catou 20 cruzeiros em moeda e sorria exibindo dinheiro, mas o juiz foi severo, castigou piedosamente. Então, nesse trecho, é realmente perceptível, né, a realidade que essas pessoas viviam, a necessidade de ter dinheiro para conseguir comprar as coisas básicas, né, de necessidade básica. Então, esse fica aí marcado como um dos trechos que realmente percebe-se essa realidade severa que eles viviam. Um outro trecho, né, que também conta um pouco sobre isso é o seguinte: percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago, que é uma dita, né, pela personagem, pela protagonista, que também deixa bem claro que a falta de comida, de dinheiro, de necessidades, estava lá. Era uma realidade vivida meio que periodicamente, é vivida diariamente por essas pessoas. Outra citação que conta também sobre isso é: para mim, o mundo, em vez de evoluir, está retornando à primitividade, que, percebendo um pouco, está diretamente ligado a essa convivência das pessoas com outras pessoas em situação de necessidade, né? Como às vezes as pessoas não se importam nem um pouco com algumas que estão com necessidade nas ruas, justamente como era lá na antiguidade dos tempos. Um pouco sobre o outro lado da moeda, né, é a seguinte: entre os ricos há sempre uma divergência por questões de dinheiro. E aí que tá, às vezes aqueles que têm muito estão lutando entre si por mais ainda, enquanto aqueles que têm muito pouco não tem nem o que fazer, sabe? Então, às vezes uma pessoa já tem muito, né?
essa parte, é sempre uma divergência por questões de dinheiro. Então, mesmo quando eles já têm muito dinheiro, ainda assim sempre querer mais e mais. Essa ganância faz com que hajam divergências entre eles. Enquanto aqueles que não têm nada, não tem nada. Não é questão de ter alguma divergência, não. É que não tem como ter uma dessas.